Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Esse mundo teria sido uma maldição para qualquer um que, por aqui passando, tendo aqui nascido, se deparasse com uma determinação do Altíssimo, vedando-lhe todas as possibilidades de ter paz com ele. Não dá para pensar, para os que sabem pensar, na existência de uma discriminação de parte de Todo-Poderoso que, por pirraça, tivesse determinado algumas pessoas para o reino da luz, deixando todos os demais nas trevas em que estão, desde que cometeram o seu primeiro pecado. Graças a Deus, o mundo tem um Deus que jamais passou por um surto de loucura. A única coisa que explicaria a existência da mal cheirosa predestinação fatalista. Nesses dias finais, o veneno dessa coisa tem contaminado muita gente que, abrindo mão do bom senso e da faculdade de raciocinar, atribui a textos bíblicos com alguma dificuldade de exegese e de interpretação ideias que eles, os textos bíblicos, de forma alguma esposam. Algumas conclusões admitidas pelos que pregam e aceitam essa mentira tremenda são tão infantis que chegam a produzir um sentimento de complacência e de piedade. Mas não se pode ter complacência e nem piedade com coisa alguma que denigra, que macule o caráter daquele que permitiu a morte do seu próprio filho, a fim de que os que o invocassem fossem remidos para sempre, invocando-o por livre e espontânea vontade. É mentira que Deus tenha amado alguns no mundo e do mundo. Ele amou a todos. Por solicitação de ouvintes nossos, voltamos a abordar essa coisa repugnante e vil, e que, graças a Deus, jamais existiu: a predestinação fatalista. Abordagem que continuaremos no próximo programa. Os defensores dessa coisa são pródigos da citação de nomes famosos, como Agostinho, Calvino, Wesley, Spurgeon e Samuel Falcão, entre outros, como se isso tivesse valor de decisão. São nomes famosos, sem dúvida, mas são nomes de homens que não tiveram qualquer tipo de revelação de Deus, pois as verdadeiras revelações de Deus estão nas Sagradas Escrituras. Se tiveram algum tipo de revelação, não foi de Deus. E por que assim é? Não vem ao caso o que disseram ou o que deixaram de dizer homens e mulheres. Importa o que está escrito. Todavia, é mistério que citemos o que disseram alguns para um confrontamento com aquilo que o Santo Espírito, a quem devemos obediência e respeito, revelou aos que receberam a glória de escrever o livro santo. Antes de tudo, é necessário que se diga que nem mesmo os maiores defensores dessa esquisitice tiveram certeza absoluta sobre o que criam. Calvino, por exemplo, na obra Instituição da Religião Cristã, livro 3º, capítulo 21, parágrafos 1º e 2º, escreveu: a discussão da predestinação, um assunto de si mesmo mais que intrincado,
é feita confusamente e, por conseguinte, perigosamente pela curiosidade humana, que não tem barreiras para restringir o seu divagar pelos labirintos proibidos e o seu esvoaçar além da sua esfera, como que resolvida a não deixar inexplorados ou inesquadrinhados os segredos divinos. Calvino entrou nessa de predestinação e depois não soube mais sair. E como não obteve respostas para os muitos questionamentos, inventou esse negócio de que ninguém deve penetrar nos labirintos proibidos e coisa e tal. A questão é que, se realmente existisse uma predestinação fatalista, nem mesmo Deus seria capaz de convencer ninguém de sua justiça e de sua equidade, tendo ele deixado sem pai nem mãe nas trevas sem fim a qualquer que não escolhera ou que não houvesse escolhido para a salvação. Samuel Falcão, aliás, e a tempo, o reverendo Samuel Falcão, em seu livro Tese, escrito em inglês, Predestinação, a página 22, afirmou: depois de ter lido cerca de 40 livros e artigos sobre o assunto, ainda penso que ele envolve problemas que ninguém é capaz de resolver na vida presente. Esta opinião é sustentada pelos maiores teólogos que eu tenho consultado sobre o assunto. Se o reverendo Samuel tivesse pensado mais um pouquinho, ele acabaria concluindo que os problemas que uma predestinação, se houvesse uma, envolveria, não teriam explicação nem nesta vida e nem na eternidade sem fim. Não existe explicação, não existe solução para uma operação matemática que insista em afirmar que é 5 a soma de 2 mais 2, nem nesse mundo, nem nesta vida, nem daqui a 1 trilhão de anos. 2 mais 2 vão somar 4 o tempo todo. Nem Deus muda isso. Eles se enrolam, os pregadores da coisa, e os bons, e os famosos, em seus próprios cordéis. E como a coisa não tem pé nem cabeça, arranjam essas saídas ridículas. Predestinação é um assunto por demais intrincado e envolve problemas para os quais não existe solução. Nas Sagradas Escrituras, que é o que realmente interessa, e não opiniões de homens ou revelações de visões, nas Sagradas Escrituras, o Santo Espírito revelou a vontade de Deus, que é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade, que conforme a primeira carta de Paulo a Timóteo 2 e 4. Examinando-se com carinho o que foi exposto pelo Santo Espírito, vê-se no texto citado a presença de duas grandes verdades, e ambas detonam, explodem a teoria nefasta da predestinação fatalista, obviamente inexistente na economia divina. A primeira dessas verdades é a verdade resultante do incomensurável amor de Deus. Ele simplesmente quer que todos os homens sejam salvos, e não haveria de querer se já houvesse determinado que só alguns chegariam à luz. Deus não é moleque e nem mau caráter para prometer e afirmar algo que ele mesmo já houvesse tornado impossível. Ele amou o mundo, a todos do mundo, e os queria salvos. Se era de sua vontade que todos os homens fossem salvos, então nunca ele teria escolhido alguns e desprezado os demais. A segunda verdade é que depois de salvos, Deus quer que todos os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, epignosis. A maioria dos remidos tem conhecimento de alguma verdade, ou de muitas verdades, gnosis, e às vezes demonstram alguma profundidade. Mas esta não é a vontade de Deus. Sua vontade é que nós, remidos, tenhamos pleno conhecimento da verdade. Se está escrito, se foi revelado, temos
não apenas o direito, mas sobretudo o dever de conhecer. Muitos já satisfizeram o primeiro item da escritura citada. Foram salvos invocando o nome do Senhor Jesus, como Deus desejava para eles. Mas, infelizmente, não quiseram prosseguir e conhecer a verdade em toda a sua plenitude. É provável que ninguém conheça a verdade em toda a sua plenitude, mas existem remidos que não se dão por vencidos e que, a cada dia, caminham em direção a essa plenitude, sabendo que são aprazíveis a Deus nesse intento. A admissão de uma doutrina antibíblica, cruel e antagônica ao caráter de Deus não poderia revelar em ninguém o conhecimento pleno da verdade e nem mesmo um conhecimento incipiente, elementar. Essa coisa chamada predestinação fatalista é de todo insustentável. O reverendo Samuel Falcão, no livro já citado, Predestinação, a página 21, narrou um fato ocorrido com ele quando, depois de pregar sobre isso, foi interpelado por uma irmã que lhe disse: se é assim, por que tenho eu que orar pelo meu marido? Se ele foi eleito, será salvo, mas se não foi, não adianta orar por ele. E disse o reverendo: não fui capaz de explicar-lhe essa dificuldade, mas depois daquele dia comecei a pensar no assunto. Mas ninguém pode ir de encontro a uma coisa lógica e lúcida, como a irmã colocou. Pode ter pensado muito o reverendo no assunto, mas escreveu livros, morreu e jamais conseguiu responder a essa simples indagação: por que pregar o Evangelho? Se quem foi eleito será salvo, nem que um papagaio entregue-lhe a mensagem. E se quem não foi eleito está sem jeito, pode chorar, clamar, suplicar, que não terá saída. Com o tal teria acontecido misericórdia, que o grande e amoroso e misericordioso Deus determinara seu banimento sem dó e nem piedade para as trevas eternas. Por que pregar? Para que pregar? Para que interceder? Porque não se sabe quem foi escolhido? E por acaso Deus não saberia? O engraçado dessa coisa desgraçada é que nenhum dos defensores dela admitem e nem de longe acreditam que seus filhos, seus amados filhos, seus pais, seus amados pais, seus cônjuges, etc., tenham sido predestinados para a perdição, que é a mesma coisa de não terem sido predestinados para a salvação. O que se vê são famílias inteiras que teriam sido predestinadas, pregando e defendendo essa arenga. Nesse caso, além de predestinar, Deus predestinaria em cachos, por atacado, famílias inteiras. A Confissão de Fé Batista de 1689, em evidência ainda hoje, na página 15, registra o seguinte: este alto mistério da predestinação deve ser tratado com especial prudência e cuidado, para que os homens, atentando para a vontade de Deus, revelada em sua palavra, e prestando-lhe obediência, possam assegurar-se de sua eleição eterna. Alto mistério, diz a confissão. Alto mistério porque é mentira. E não precisaria prudência e cuidado, não haveria necessidade deles, porque se existisse alguém predestinado, então esse alguém teria que ser salvo de qualquer jeito, já que Deus não deixaria sua palavra cair por terra. Por que precisaria alguém se assegurar de sua eleição? Se tivesse sido eleito, viva! Se não, tchau e bênção. Defender uma mentira do tamanho da mentira da predestinação fatalista requer ginásticas mentais enormes e vista grossa para as muitas escrituras que definem o contrário, isto é, que Deus amou a todos, a toda a humanidade, e a todos deu o mesmo direito e a mesma chance.
sem saber como sair da camisa de força que é insistir nessa pregação vil, Charles Spurgeon, pregador do século passado, no livro Eleição, página 34, provavelmente em desespero escreveu: e se por acaso fores o primeiro a ser lançado no inferno, então poderás dizer aos demônios que pereceste da seguinte maneira: diz aos demônios que tu és um rejeitado, embora te tenhas apresentado diante de Jesus como um pecador culpado. Asseguro-te que isso seria uma desgraça para o Deus eterno, com toda a reverência devida ao seu nome, e que ele jamais permitirá que tal coisa venha a acontecer. Deus tem ciúmes de sua própria honra, e ele nunca permitirá que um pecador possa alegar tal coisa. Que honra teria Deus abandonando pecadores à perdição? Pobre Spurgeon, que agonia! Nem ele mesmo acreditava no que pregava. Ora, pior que isso, seria o pecador jamais procurar ser salvo por ter Deus posto em seu coração arbitrariamente uma aversão pela salvação. Nesse caso, por mais que ouvisse a mensagem salvadora, o pecador não a poderia aceitar por estar proibido por Deus, que sem dó nem piedade anularia todas as suas possibilidades. Eita mundão perdido! Com a Bíblia na mão, com todas as revelações de Deus, puras e genuínas, à disposição, homens, para defenderem o que defendiam os fundadores dos movimentos aos quais pertencem, torcem textos sobre texto, tiram textos de seus contextos, de sorte que possam provar os seus absurdos. Uns, a predestinação fatalistas, outros, a salvação gangorra e etc. Exemplo disso é que os citados todos, Calvino, Spurgeon, Samuel Falcão, Miguel Ângelo, etc., citam textos escatológicos que, é claro, nada têm com a doutrina da salvação para provarem suas esquisitices. Spurgeon, por exemplo, de forma inocente escreveu: selecionei alguns poucos textos para serem lidos. Escreveu no livro Eleição: gosto de apresentar uma série inteira de passagens da Bíblia, a fim de que se sintam por demais impressionados para duvidarem. E a primeira passagem bíblica citada por ele foi a declaração do Senhor Jesus em Marcos 13, versículo 20, adulterada: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. O texto foi propositalmente adulterado, porque o que está escrito é: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mesmo tendo sido um excelente evangelista, na agonia para defender esse troço repelente, Spurgeon se cismou miseravelmente, e ao invés do substantivo carne, ele usou o pronome ninguém. E por quê? Porque o que o Senhor Jesus disse foi que, por causa da grande perseguição que será desencaminhada pelo anticristo contra os filhos de Israel, quando as grávidas e as que amamentarem serão presas fáceis, Marcos 13:17, e quando a fuga será bem mais difícil, se ocorrer no inverno e em um dia de sábado, Marcos 13:18, trata, como qualquer um percebe, da salvação do corpo físico, da carne, e não da salvação eterna. Trata da grande tribulação quando, repetimos, os israelitas sofrerão como nunca sofreram em toda a sua história. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne e não ninguém. O pronome ninguém, malandramente usado por Spurgeon, torna dúbio o sentido do que foi dito pelo Senhor. O termo sarx, carne, jamais pode ser traduzido pelo pronome ninguém. Os filhos de Israel foram escolhidos por Deus
como seus representantes e testemunhas entre todas as nações. Já através do profeta Isaías dissera ele: porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Isaías 43, 20 a 22 e 44, 8. Deus elegeu Israel como sua testemunha entre as nações, mas não elegeu ninguém, nem mesmo de Israel, para a salvação eterna. O testemunho que Israel daria do Senhor seria entre as nações, para que elas, vindo a comunhão entre o Todo-Poderoso e o seu povo, pudessem se voltar para Ele. Citar as palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, 22 e Marcos 13, 18, para tentar provar a teoria da predestinação fatalista, ou é sinal de desespero ou de incompetência no manuseio da hermenêutica. E como já dissemos e provaremos a quem nos procurar, essa coisa prática e comum foi prática e foi coisa comum de Calvino, de Spurgeon, de Samuel Falcão, Miguel Ângelo e tantos outros, usarem textos fora do contexto. O contexto de um texto escatológico, como o texto citado por Spurgeon, há de ser sempre outro texto escatológico. Jesus falava sobre os fatos que ocorrerão antes de sua vinda gloriosa, quando os filhos de Israel, o mesmo Israel de sempre, os descendentes físicos de Abraão, esse Israel que está aí, sofrerão, os filhos de Israel, as investidas do filho de Satanás, e que os que escaparem da fúria do inimigo entrarão com o Messias para o reino milenial ou milenar, reino, aliás, que muitos que defendem a predestinação também não aceitam. Mas isso já é outro erro, já é outra discussão. As Sagradas Escrituras são perfeitas em todos os seus aspectos. E em assim sendo, existem dificuldades de estilo, de termos técnicos, de contextos nas áreas histórica, geográfica e gramatical que exigem do analista alguma bagagem acadêmica, além, é óbvio, da iluminação do Santo Espírito. Na questão da malfadada doutrina da predestinação fatalista, a falta de tato na abordagem de determinadas afirmações dá às vezes a impressão de que a Bíblia exposa, admite e contém a ideia. É o caso, por exemplo, de quem, sem o devido suporte, esbarra com algumas afirmações encontradas nos capítulos de 9 a 11 da carta aos Romanos. Veja-se a expressão amei a Jacó e aborreci, ou odiei a Esaú. Se não tivéssemos aqui, como efetivamente temos, uma expressão idiomática própria da língua hebraica, que significa amei mais a Jacó do que a Esaú, o universo seria um Deus sem entranhas, usando linguagem antropomórfica. Como o Deus da Bíblia poderia ser tão insensível e tão cruel a ponto de odiar uma criatura que nem mesmo sequer havia nascido? E como se coadunariam tais palavras com o que está escrito em Deuteronômio 32, 3 e 4, quando Moisés afirmou: apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus, Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Justo e reto, abandonando e odiando um feto, um recém-nascido, pois sim. Perguntar-se-ia com razão o significado então de ter ele aborrecido a Esaú. É simples. Deus prometera a Abraão
que sua descendência seria abençoada e que através dela seriam abençoadas todas as famílias da terra. E o Senhor anteviu, porque Ele é Deus, Ele tinha a faculdade de ver antes, sem necessariamente determinar. Ele anteviu em Esaú um indivíduo de personalidade frágil, de caráter dúbio, vacilante, imprestável, pois, para ser o pai da nação que daria ao mundo o Salvador, o Messias. Deus optou por Jacó, cujo significado é trapaceador. E a Bíblia não esconde as mazelas de Jacó, enganando o próprio irmão. Gênesis 27, de 6 a 36, e enganando a Labão, seu sogro. Gênesis 30, de 37 a 43. Mas tratava-se de alguém de caráter forte e destemido, e que não profanava aquilo que era santo, como o direito da primogenitura, o que fez Esaú. Gênesis 25, versículos de 29 a 34, Hebreus 12, 16 e 17. Mesmo um trapaceador como Jacó pode ser usado por Deus em função ou em razão de seu caráter pronto e forte. Os fracos, os almofadinhas, quase nunca são usados. Para estabelecer um povo ao seu nome, o Senhor preferiu Jacó com todos os seus defeitos, ao invés de Esaú, mesmo todo certinho. Por isso, o amei a Jacó e aborreci a Esaú. Além do que, a escolha de Jacó em detrimento de Esaú não tem nada a ver com a eternidade. Jacó foi escolhido para uma missão na terra. Não está dito, não está escrito em lugar nenhum da Bíblia que Esaú tenha sido entregue à própria sorte na questão da eternidade. Isso não existe. A turma da predestinação se engancha também com a afirmação paulina de que Deus endureceu o coração de Faraó. E de certa forma, de fato, ele o endureceu. Mas somente permitindo que Faraó continuasse com sua teimosia. E usando a teimosia do próprio Faraó para os seus intentos. Isto é, Deus usou a intransigência de Faraó para realizar as maravilhas que até hoje assombram o mundo, ao invés de simplesmente matá-lo, de simplesmente eliminá-lo. Assim é que, em Êxodo, capítulo 9, e de 13 a 16, se lê: Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre todos os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo com pestilência, e para que não sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O Senhor manteve a Faraó e não o destruiu, podendo fazê-lo. Daí dizer-se ter o Senhor endurecido o seu coração. O capítulo 9 de Êxodo termina afirmando: Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Novamente, é impossível, totalmente impossível, alguém provar que Faraó tenha sido abandonado sem qualquer chance de estar na luz por toda a eternidade. Deus jamais fez isso. O que aconteceu foi em termos físicos, em termos terrenos. O que Deus fez foi amar o mundo, inclusive os faraós. E amou tanto que deu o seu Filho, o Salvador Jesus, para que qualquer um, inclusive um faraó, nele crendo, jamais perecesse. Pelo contrário, tivesse a vida eterna. Voltaremos a este assunto no próximo programa, se não permitir o Todo-Poderoso Deus. E você, amigo, se ainda há chance para você está vivo, invoque o nome do Senhor Jesus. O poder do sangue de Jesus, a eficácia do sangue de Jesus foi dada, foi oferecida a todos os homens e a você também. Não brinque, invoque o nome de Jesus e fuja de uma vez por todas
das trevas para a luz. E que o Senhor a todos abençoe. Amém.